Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Servidora Márcia Nunes afirma na CPI do Cisreg que não facilitou o agendamento de cirurgias de catarata e varizes. Comissão da Câmara do Rio discute emendas ao projeto de lei que propõe mudanças no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E no dia da comemoração dos 10 anos da Lei Seca, o governo do Rio anuncia que vai estender o teste do bafômetro para as estradas estaduais. Quando a gente assumiu esse ano, já estava assim o convênio entre a Polícia Militar e o DR para que a gente levasse a operação para as estradas estaduais, e foi uma orientação nossa que esse convênio fosse restituído logo nos primeiros dias do ano. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição falando sobre a reunião da CPI do Cisreg na Câmara do Rio. 4 pessoas ligadas à prefeitura foram ouvidas. A servidora Márcia Nunes, apontada como uma pessoa que facilitava a marcação de cirurgias de catarata e varizes, negou que tivesse agilizado o atendimento na rede municipal de saúde. A sala das comissões estava lotada de vereadores, imprensa e de representantes da sociedade. A CPI, que investiga o uso da máquina pública no sistema de regulação das filas dos hospitais, convocou 4 pessoas ligadas à prefeitura para prestar depoimento. A primeira a depor foi a servidora Márcia Nunes, que hoje atua na Conlurb. A assistente social teve o nome citado pelo prefeito Marcelo Crivella durante um encontro com religiosos evangélicos em julho do ano passado. Márcia confirmou a participação no encontro, mas negou que tenha favorecido alguém, dando prioridade na fila do Cisreg para as operações de catarata e varizes. Márcia afirmou que a sua única função era de auxiliar as pessoas. A pessoa para ela ir para uma clínica da família, na atenção básica, o primeiro ponto, ela teria que procurar a clínica da família. Da clínica da família, ela vai passar a orientação que eu daria, que é o que eu sei que acontece, tá? Mas isso aí não precisa ter nenhuma formação para saber. Ela passaria pelo clínico, né? Ela vai na clínica da família, a qual pertence o endereço dela, e ela vai pedir uma consulta com o clínico vai atendê-la, e de acordo com o problema dela, tem alguém dentro da clínica da família que coloca esse paciente na fila reguladora. A função é essa, de orientar as pessoas a irem para a clínica da família, que é o primeiro passo da atenção básica. Dali, a pessoa ela conseguia o exame que ela estava precisando ou a cirurgia. Era isso. O depoimento de Márcia causou divergências entre os parlamentares. Eu achei que ela se apresentou, né, vamos dizer assim, muito abalada emocionalmente, né? Ela, como assistente social, ela é acostumada a lidar com essas crises, mas a gente percebe nitidamente que ela estava abalada com toda a situação que foi criada, que foi gerada em torno do nome dela, mas ela respondeu a todos os questionamentos, não se esquivou de responder a nenhuma questão. E o prefeito, parece que, surpreendentemente, não faz mais uso do 1746, das suas assessorias, das ouvidorias das secretarias. É preciso ter alguém ao lado dele, funcionários de outras áreas, como a senhora Márcia da Conlurb, que trabalham para captar informações, para serem facilitadores. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Então, evidentemente, tudo que foi falado aqui vai ter que passar por outra avaliação. Não tenho dúvida alguma que essas pessoas vieram aqui treinadas, já com advogado da própria Conlurb, e tem muitas coisas a explicar. Como é que a dona Márcia, funcionária da Conlurb, trabalha na Conlurb, passa uns horários ajudando, dando uma ajudinha ao prefeito ali fora. O segundo a prestar depoimento foi Milton Barros Filho, coordenador do IPLAN Rio. Na época, ele trabalhava no gabinete da prefeitura e era convidado pelo prefeito para auxiliar informações referentes ao IPTU. A isenção do imposto aos templos religiosos seria uma promessa da reunião. Essa reunião, como várias outras, tá, do mesmo cunho, foi de atender a determinadas classes da sociedade que buscavam uma informação, e o prefeito sempre fazia a prestação de contas, né, e falava sobre os programas que a prefeitura estava fazendo. Então, eu posso afirmar que foi uma reunião com outras equivalentes, só que de outras classes, né, da sociedade.
O senhor se recorda se o prefeito estipulou algum prazo para que o senhor resolvesse os problemas das igrejas com referência às imunidades e isenções de IPTU? Não. Em seguida, foi a vez de Douglas Marques Correia. Ele é coordenador de políticas antidrogas. Douglas confirmou participação na reunião, mas negou qualquer favorecimento. No final da reunião, quando solicitaram o meu nome para esclarecer sobre o trabalho da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, isso já era bem no final, muita gente já tinha saído. Eu estava lá de fora tratando de assuntos da Coordenadoria por telefone. Lembra de quantas pessoas ou quantas solicitações vieram até o senhor? Não. E o último a prestar esclarecimentos foi Marcos Paulo de Oliveira Luciano, que trabalha no gabinete do prefeito. Ele manteve o mesmo teor dos depoimentos anteriores ao afirmar que ajudou apenas com orientações. Na verdade, elas queriam saber que caminho tomar, né? Com quem falar, para onde ligar. E o senhor acha que positivo, então foi positiva a orientação que o senhor deu? A orientação, porque podemos fornecer o site, elas podem dar andamento. O 1746, por exemplo, é um canal para atender a população. O presidente da CPI, vereador Dr. Jorge Manaia, classificou como positivos depoimentos. Os depoimentos foram satisfatórios, todas as perguntas foram respondidas. Foi dada ampla participação a vereadores que não são membros da CPI. Normalmente isso não é feito, mas por uma questão de gentileza e para garantir toda a isenção do processo, os vereadores de oposição eles tiveram voz, tiveram direito a perguntar livremente aquilo que desejassem. Todas as perguntas foram respondidas. Agora vai haver o cruzamento, das perguntas, porque todas elas ficam registradas, para ver se algum deles caiu em contradição em algum determinado momento, já que eles participam separadamente, cada um em um determinado momento, sem saber o que o outro está depondo. Agora vai ver se houve alguma contradição. Ao final da sessão, os parlamentares definiram para a próxima reunião, no dia 2 de abril, os depoimentos dos técnicos do CISREG e da Secretaria Municipal da Fazenda. O que nós observamos aí que foram horas e horas aí que nós tivemos depoimento, mas que não podemos extrair nada. O que nós vamos fazer, segundo a orientação do nosso presidente, é convocar os técnicos, aí sim, do CISREG, para cruzar informações. Para chamar, provavelmente, os técnicos da Secretaria de Fazenda que tratam com o IPTU, para cruzar informações. Hoje nós saímos muito frustrados, porque praticamente nada nós obtivemos nessa CPI. O impacto da reforma da Previdência para os servidores municipais foi tema de um debate na Câmara do Rio. O auditório da Câmara Municipal ficou lotado. O encontro sobre a reforma da Previdência reuniu especialistas, representantes da sociedade, do DIEESE, da Defensoria Pública, da CUT e do Prev Rio. Afeta todos que estão no mercado de trabalho e afeta inclusive aqueles que se aposentaram, que eventualmente podem ter problemas relacionados à pensão por morte de um companheiro, de um cônjuge. A gente não sabe como que vai ser o processo de correção monetária dos benefícios daqui para frente. O debate foi organizado pelo vereador Raimon, que preside a Frente Parlamentar em defesa da Previdência Pública. Segundo o vereador Raimon, é necessário discutir o tema e analisar o que muda na vida do trabalhador. No caso do servidor municipal do Rio, o desconto previdenciário pode chegar a 14%. Essa reforma proposta, ela, na verdade, ela atinge a grande parte da população brasileira. No nosso entendimento, ela massacra mais os mais pobres, os trabalhadores. Ela, inclusive, inviabiliza algumas aposentadorias, porque as pessoas não chegarão com a saúde. A impressão que se dá que é uma reedição da lei do sexagenário, quer dizer, o escravo está alforriado, mas não tem condições de gozar na sua velhice. Da mesma forma, o processo de aposentadoria é colocado. E aí a gente tentou trazer isso para ver como é que isso respinga na história do servidor municipal do Rio de Janeiro, para a gente, fazendo isso, dar a nossa contribuição naquilo que é o nosso locus, naquilo que é o nosso espaço de atuação. Os participantes afirmaram que a PEC da Previdência afeta principalmente as mulheres. Propõe regras sem a garantia de fixação dos valores de benefícios. Entre as principais mudanças, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Para se aposentar, as mulheres precisam ter 62 anos e os homens 65. O aposentado só recebe 100% do benefício se pagar ao INSS por 40 anos. A pensão por morte cai pela metade, variando 10% para cada dependente. A PEC é ruim para todos, inclusive para os entes públicos, mas é particularmente cruel com as mulheres, à medida que coloca inúmeras dificuldades para que atinjam benefícios
e também implica cortes drásticos em benefício de pensão por morte, que tem como principal beneficiário as mulheres. Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e da Agricultura Urbana realiza reunião para discutir políticas públicas para o setor. Projeto de lei determina a publicação da lista de espera para vagas na educação infantil na internet. Proposta em tramitação obriga organizações sociais a realizarem compras de medicamentos e insumos pelo sistema de registro de preços mediante licitação. E na sessão, o vereador Responde, o parlamentar Ítalo Ciba, fala sobre a lei de sua autoria, que prevê avaliação psicológica para alunos da rede municipal. A comissão especial para elaborar políticas públicas para o comércio ambulante teve a sua formação definida. Assim como no ano passado, o grupo será presidido pelo vereador Raymond. Na reunião de instalação da comissão especial que vai tratar do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro, os integrantes nomearam para os cargos de presidente o vereador Raymond e vice-presidente o parlamentar Ítalo Ciba. A vereadora Rosa Fernandes ficou como vogal dessa comissão. Os parlamentares ainda discutiram quais serão as metas de trabalho da comissão para esse ano. Entre os objetivos a serem alcançados está a elaboração de uma lei para dar transparência ao processo de licença para que vendedores ambulantes possam atuar na cidade do Rio de Janeiro. Se o projeto da comissão for aprovado no plenário da Câmara, todo vendedor ambulante cadastrado poderá acompanhar pela internet todo o processo de licenciamento realizado pela Prefeitura. O processo de licenciamento dos ambulantes é um processo que está muito complicado. Nós não sabemos qual a ordem de liberação das licenças. Então, a primeira decisão da comissão é a decisão que a gente tem perseguido há muito tempo, que é a questão da transparência. Nós, então, vamos apresentar um projeto de lei da comissão, já essa semana, dizendo que o cadastro de ambulantes que a Prefeitura tem, ela tem que disponibilizá-lo eletronicamente para que o ambulante cadastrado, esperando a sua vaga, esperando a sua inscrição, esperando a sua TUAP, que ele saiba qual a sua colocação nessa espera. E você vai ver no próximo bloco. Lei Seca completa 10 anos e autoridades comemoram a redução de mais de 50% nos acidentes de trânsito. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. E a Comissão Permanente de Defesa das Pessoas com Deficiência promoveu uma reunião para discutir emendas a um projeto de lei em tramitação na Casa que propõe mudanças no CONDEF Rio. O encontro reuniu representantes da sociedade civil ligados a órgãos de pessoas com deficiência do Rio. A ideia da vereadora Luciana Novaes é discutir as emendas propostas ao projeto do vereador Alexandre Esquerdo, que altera o nome do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONDEF. Com a mudança, desaparece a palavra defesa. Isso eu sinceramente não vejo muito como problema. O CONAD, que é o Conselho Nacional, ele já vem nessa linha de Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que talvez seja algo mais amplo até do que a defesa, né? Eu acho que é dos direitos no sentido mais amplo. O projeto foi discutido durante 3 anos antes de chegar aqui à Câmara, onde já está tramitando. Na semana passada, ele recebeu 30 vetos, 20 já foram votados. Além de alterar o nome do Conselho, o projeto cria uma gestão tripartite, ou seja, o Conselho passaria a ser comandado por representantes da sociedade civil, por órgãos técnicos ou científicos e pela Prefeitura.
Os grupos que participaram da reunião elogiaram o projeto, mas acreditam que ele precisa de alguns ajustes. Algumas propostas que nós tivemos da sociedade civil foi com o prazo para que esse conselho seja renovado. Foi em relação à substituição dos conselheiros, por isso a gente chamou o CONDEF, porque o CONDEF pode substituir esse conselheiro, mas de que forma ele pode substituir? Então, isso não está no projeto. Eu penso que o projeto ele tem méritos, mas ele precisa ser aprimorado, como, por exemplo, no prazo do mandato. Eu penso que 4 anos é um prazo bastante excessivo, a gente poderia reduzir isso para 3 anos. Eu penso que nós podemos avançar também na substituição dos conselheiros. Melhoras na redação, acho que podem ser feitas sim, acho que pode ficar melhor explicado, a legislação ela tem que ser para entendimento de qualquer um, de quem está dentro e quem está fora, principalmente para quem está fora desse processo, que é para quem a gente deve escrever a lei. Então eu acho que melhorar a redação é sempre bem-vindo. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares derrubaram 10 vetos do Poder Executivo que estavam na pauta de votação da ordem do dia. Entre os vetos derrubados estão vetos parciais pelo Poder Executivo ao projeto de lei do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2019. Também foi derrubado o veto ao projeto de lei de autoria dos vereadores Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Tiago Carribeiro, Felipe Michel, Carlo Caiado e mais 3 comissões que prevê que a alienação de bens imóveis do município sejam autorizadas pela Câmara Municipal. Esse projeto, que foi aprovado em primeira e segunda discussão, vetado pelo prefeito, a Câmara rejeitou hoje, ele é de autoria de vários vereadores de todas as comissões, na qual ele trata que qualquer alienação de terrenos em nossa cidade que se encaminhe para a Câmara com um projeto de lei para que a Câmara possa autorizar, que já fez isso em outras ocasiões. O que vem ocorrendo hoje é que a Prefeitura vem alienando alguns terrenos sem essa autorização da Câmara e acaba que a população não tem conhecimento e muitos dos terrenos são utilizados pela população. Praças, parques, e a gente traz essa discussão para que a Câmara autorize sem problema algum, mas deixe que aquele terreno não esteja utilizado pela população. Na sequência da sessão, os vereadores votaram vários projetos de lei, entre eles o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Jairinho, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal para financiamento de projetos esportivos, e o projeto de lei do vereador Jair da Mendes Gomes, que institui sanções administrativas para os casos de vandalismo. Durante a sessão, a vereadora Rosa Fernandes fez um apelo aos vereadores sobre a situação precária da saúde no município, em especial as clínicas de hemodiálise. Eu não consigo entender, alguns dias atrás tinham 400 pessoas na frente esperando a vaga numa clínica de hemodiálise. Isso é desumano, isso é cruel, isso é um crime contra o próprio paciente que está internado, querendo se reorganizar na vida, mas é mantido dentro de uma unidade por falta de vaga dentro da clínica de hemodiálise. O vereador Paulo Pinheiro também se manifestou sobre a situação das clínicas de hemodiálise. O dinheiro da diálise, as clínicas, são 30 e poucas clínicas de diálise em janeiro, esse recurso para fazer a diálise é dinheiro federal que é repassado. O Ministério da Saúde repassou absolutamente em dia os recursos para a diálise. Acontece que a Prefeitura gastou em outras coisas, usou esse dinheiro para outras coisas. Atrasou o pagamento, está atrasado, fez com que as clínicas de diálise, essas mesmas que essa pessoa não teve vaga, reduzisse o tempo de diálise de 4 para 2 horas durante várias semanas. E a Prefeitura não explica qual é a razão, que não paga aquilo que deve. Farão uma reunião, uma audiência com o Ministério Público e a Secretaria de Saúde, a fim de buscar uma forma de judicializar essa questão e obrigar a Prefeitura a cumprir com as suas obrigações, pagando as clínicas de diálise. E uma segunda comissão especial foi instalada nesta terça-feira na Câmara do Rio. Também presidida pelo vereador Raimon, a comissão tem como um dos objetivos fiscalizar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas políticas da cidade.
Na reunião de instalação, ficou decidido que a presidência será ocupada pelo parlamentar Reimon e a vice-presidência pelo vereador Átila Nunes. Marcelo Siciliano ocupará o cargo de vogal. Segundo o presidente da comissão, vereador Reimon, é fundamental que a Câmara desenvolva políticas públicas para tornar a cidade cada vez mais autossustentável, aproveitando todo o potencial que já existe disponível. O vice-presidente Átila Nunes disse que a comissão tem uma meta para a finalização dos trabalhos. A comissão está sendo instalada um ano antes da cidade do Rio de Janeiro sediar o Encontro Mundial de Arquitetura. É um pouco a tentativa de arquitetos e urbanistas de construir no mundo inteiro, não só no Rio de Janeiro, porque é um encontro internacional, no mundo inteiro, cidades sustentáveis. Cidade onde homens e mulheres, onde nós, cidadãos e cidadãs, vivamos com mais qualidade. São frentes, né, de trabalho muito interessantes. A ideia é que a gente possa colaborar em temas tão relevantes no dia a dia da população, né, tão relevantes na cidade do Rio de Janeiro. E a gente acredita agora, estabelecendo um cronograma de trabalho para o ano, de apresentar resultados relevantes, né, até dezembro. A lei seca deve ser estendida em breve para as estradas estaduais. A promessa foi feita pelo vice-governador Cláudio Castro no dia em que a lei completou 10 anos. Em uma década, o número de acidentes no trânsito do Rio caiu mais de 50%. Uma missa em homenagem às vidas que foram poupadas. Os 10 anos da lei seca foram celebrados na Candelária, com a presença de quem participa efetivamente das operações e também de quem as idealizou. O autor da lei, deputado federal Hugo Leal, se orgulha de ter mudado o comportamento de quem está atrás do volante. Prova disso é que o número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool caiu 50%. E é interessante que ela independe de governos, ela depende muito do apoio da população. E a população dá o apoio integral à Operação Lei Seca, dá o apoio a esse sistema, que eu digo muito mais do que uma operação, muito mais do que uma lei, é uma mudança de comportamento. As pessoas passaram a entender que isso é algo prejudicial. E ao internalizar esse conceito de evitar o álcool e a direção, acaba disseminando uma boa proposta, uma boa ideia, uma conscientização, e você vê que os números nas abordagens têm diminuído. O então subsecretário estadual Carlos Alberto Lopes foi o primeiro coordenador da Operação Lei Seca. A mídia começou a acreditar e essa é a razão do sucesso. Nós estamos há 10 anos com esse projeto, que é o projeto mais importante da minha vida profissional. Eu completei agora 52 anos de atividade na administração pública, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Fiz centenas de projetos, mas o projeto da Operação Lei Seca é o projeto da minha vida profissional e da minha vida pessoal. Elaine trabalha desde o primeiro dia, conscientizando as pessoas em bares, restaurantes e escolas. Ela perdeu os movimentos da perna num acidente onde o responsável estava embriagado. Ficou 1 ano e 9 meses no hospital. Como eu fui uma vítima do trânsito, eu me orgulho muito em fazer parte da Operação Lei Seca, porque eu passo para as pessoas a minha história e costumo dizer que ninguém precisa passar pelo que eu passei para se conscientizar, para poder perceber que a bebida e direção não combina. Então é essa mensagem que a gente deixa para as pessoas nos bares, em eventos, nas palestras. Em 10 anos de operação, o número de mortes em acidentes de trânsito caiu 52%. 3 milhões e 600 mil motoristas foram abordados em mais de 22 mil blitzes no estado. A parceria com o Detran, órgão que financia as operações, é essencial. Nós, de uma certa forma, contribuímos para essa diminuição dos acidentes de trânsito e isso repercute até mesmo em investir esse dinheiro que não é gasto hoje em hospitais em outras áreas, né, para prevenção de doenças, etc. Então, de uma certa forma, o Detran fica muito feliz em participar dessa operação e contribuir também com ela. E tomara que venha mais 10 anos, né? Uma década depois, a Lei Seca vai conquistando novos territórios. Saiu das ruas e foi para o mar. E em breve estará também nas estradas estaduais. Quando a gente assumiu esse ano, já estava assim o convênio entre a Polícia Militar e o DR para que a gente levasse a operação para as estradas estaduais e foi uma orientação nossa que esse convênio fosse restituído logo nos primeiros dias do ano. Além da questão das estradas estaduais, também a Lei Seca Marítima, que essa gestão também já implantou.
que a coordenação da lei seca já está a pleno vapor, para que a gente possa também pegar aquelas pessoas que bebem e andam navegando também por aí. Além de salvar vidas, a lei seca ajuda na economia. Em 2008, o seguro DPVAT pagou mais de 5.000 indenizações a parentes de vítimas de acidentes fatais. No ano passado, foram 2.547 benefícios pagos. Se a lei já estivesse em vigor em 2003, quem sabe Elaine hoje não estivesse nesta cadeira de rodas. Talvez se a lei seca já existisse, aquele motorista que bebeu e dirigiu e causou o meu acidente, ele poderia ter pensado 2 vezes antes de pegar o volante embriagado. O trânsito ainda mata muitas pessoas e nós vamos continuar atuando lá em Brasília em favor desse trânsito seguro para reduzir cada vez mais. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.